Tem uma frase de um psiquiatra do século XX chamado Viktor Frankl, não sei se você já ouviu falar. Já. É o pai da logoterapia. Isso. Terapia do sentido da vida. Do existencialismo, né? E o Viktor Frankl, ele foi torturado na Segunda Guerra. Ele era judeu, austríaco judeu ali, né? Passou por campos de concentração e tudo mais ali. Passou pelo pior cenário possível que tu possa imaginar. E ali ele aprendeu muita coisa com o sofrimento, tá? E ele escreve um livro fantástico chamado Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E ali ele fala uma coisa que é muito bacana, cara, que eu acho que é uma referência muito legal para essa definição de propósito. Ele fala que muitas vezes a gente está em busca de um sentido para a vida. Mas, no fim das contas, é a vida que te faz essa pergunta. Ou seja, somos nós que temos a obrigação de dar um sentido à nossa vida. Pô, eu concordo muito. Eu acho fantástico isso aí. É autorresponsabilidade. E estoicismo é totalmente sobre autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É tu assumir a bronca. Não dizer assim, cara, deu tudo errado por causa da minha namorada, por causa da minha mãe, por causa que eu nasci numa família tóxica. Não, velho. Assim, ó, pode ter influência? Pode ter influência, tá? Mas essas variáveis não definem tudo. Elas não definem o contexto geral das coisas. Mas elas definem muito. Depende do contexto. Podem definir muito, pode definir pouco. Pode ser um chorão. Depende, né? Por exemplo, eu vim de uma cidade do interior chamada Lavras do Sul. Uma cidade com 5 mil habitantes, tá? Tem até amigos meus de Lavras olhando aqui agora. O Peter lá, a galera, um abraço pra eles, tá? Cara, eu poderia pensar o seguinte, velho, esquece de querer ser um divulgador do estoicismo, cara. Tu veio de uma cidadezinha pequena, velho. Não tem condições. Tem cara que tá em São Paulo lá, velho. Na capital cultural do país. Com estúdio, com estrutura. Com não sei o quê. Esquece. Seria uma forma de eu tentar achar uma justificativa com base de um lugar de origem de onde eu venho, que é um lugar super precário de estrutura, né? Eu não tive uma educação boa no ensino fundamental e médio, eu estudei em escolas públicas, com ensino muito rudimentar. Eu cheguei no 3º ano, não tinha professor de matemática. Eles ficavam rotacionando, vinha um professor lá de Santa Cruz para dar aula, aí ela parou, aí um dia foi um professor que ele não sabia muito do assunto, aí um dia ele chegou na aula e ficou assim olhando pro caderno, pra apostila, olhava aqui. A gente ficou com pena dele, cara. Professor, vamos ajudar o senhor aí, ver se o senhor consegue fazer esse cálculo, que ele não conseguia fazer o cálculo. Meu Deus, pô. Foi nesse nível, né, cara? Eu poderia pensar que, velho, eu sou infeliz. Eu vim de uma cidade sem estrutura, eu tive uma educação fundamental básica de péssima qualidade. O que eu quero estudando filosofia e período helenístico? Eu poderia muito bem, não seria uma boa justificativa? Seria. Convenceria, né? Sim. Convenceria. Só que eu não usei. E tem casos muito complexos de pessoas que vêm de lugares muito inóspitos e difíceis. Tem. Tipo, uma criança que tá no Iêmen passando fome. Não tem como tu querer, né, fazer frente a isso. Mas, por outro lado, muitas pessoas não estão em lugares assim. E ainda assim elas usam justificativas que não cabem, entende? Pra não ir adiante. Sim. Pra se manter no que chama hoje em dia de zona de conforto, né? Porque é muito mais fácil tu dizer assim, cara, esquece. É sofrido, cara. Quando tu criou o podcast, tu pensou que ia ser só criar e estourar? Do dia pra noite? Tu pensou eu já sabia, né? Que ia ser trabalhoso? Eu fui mais racional. Eu não imaginava que ia ser tanto. Exato. E sempre é mais trabalhoso do que tu pensa. Nossa, sempre. Tá sendo ainda, velho. Tá foda. Exatamente, cara. É igual. Quando eu decidi assim, cara, eu vou falar sobre estoicismo, cara. Cara, tu acha que eu pensei que a pessoa ia adorar? E dizer, Luiz Mário, vem pra cá pra Globo agora, né? Sim. Cara, não, velho. Eu sabia do caminho que eu ia percorrer. Só que eu acho que todo mundo que quer seguir um certo propósito, tu define o teu propósito, eu defini meu propósito. Meu propósito é ensinar as pessoas através de uma filosofia milenar que é tão necessária hoje em dia, que eu percebi, segundo a minha maneira de ver o mundo, que muitas das dores que as pessoas têm hoje em dia é por não terem um conhecimento filosófico e não serem capazes de gerenciar as emoções, de ter uma análise crítica da realidade, de terem autoconhecimento. Cara, e autoconhecimento é liberdade, velho. Porque a partir do momento que tu te conhece a ti mesmo, olha só, cara, conhece-te a ti mesmo, né, velho? É uma frase milenar. A partir do momento que tu conhece a ti mesmo, tu tem a capacidade de mudar a tua vida. E não só a tua vida, cara, a tua vida do cara que trabalha contigo, dos teus pais, da tua família. E é bizarro, por causa que os gregos antigos, há 2500, antes dos estoicos, eles tinham um lugar chamado Templo do Oráculo de Delfos. Era um oráculo lá. Tu chegava nesse templo e no pórtico de entrada do templo dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, naquela época já, eles sabiam que toda jornada humana era parte do autoconhecimento. Só pode começar uma jornada a partir do momento que tu conhece a ti mesmo. Então, a primeira jornada, na verdade, que tu deve começar é a tua jornada de autoconhecimento. E a partir daí tu vai seguir todas as outras, certo? Cara, hoje em dia, as pessoas sabem todos os vencedores do Big Brother,
de 2000 a 2023, todos os ministros do STF, tá? Sabem, sei lá, os políticos lá da Hungria, os caras não sabem o que eles querem da vida deles, cara. Não sabem quais são os valores principais, eu acho que tu foi muito querido aí. As pessoas sabem qual MC tá comendo não sei quem. Exato. É muito mais besteira. Se fosse os ministros da Hungria, pelo menos estaria mais profundo o negócio, pelo menos, né? Pô. É só MC comendo gente, Luísa Sonza terminando com não sei quem. Exato. É só besteiraiada, velho. Aí o cara passa uma semana ou duas falando sobre a Luísa Sonza lá. E o cara não sabe quais são os valores dele, o que ele quer da vida dele, qual é o meu norte, velho, quem eu quero ser, que tipo de ser humano eu quero ser. Como que se pratica o autoconhecimento? Começa pelo desconforto, em primeiro lugar, né, muitas vezes um desconforto de, cara, não tá certo. Eu acho que eu sou capaz de mais. Tipo, a vida. Tu olha pra vida e tu fala, onde é que eu tô indo, assim? Tipo, o desconforto, ao meu ver, é o maior motivador, se tu souber usar ele da forma correta. Assim como eu falei no começo que toda emoção tem um valor, tem uma função a cumprir pra nós, né? O desconforto tem uma função. O desconforto te indica, assim, que tu não tá num caminho que é o teu caminho ótimo. O caminho onde tu pode dar o teu máximo. Por isso tu tem um desconforto. É a natureza te avisando, pô, Fermento, tu pode mais, cara. Vamos pensar um pouco? Vamos parar e olhar um pouco pra dentro e pensar o que tá errado aí? O que tu tá fazendo de errado, tu pode melhorar? Isso é o desconforto. E quando tu fecha os olhos pro desconforto, ele vai seguir acontecendo. Tu vai seguir te sentindo mal, tu vai seguir te sentindo ansioso, estressado, com depressão muitas vezes, mas tu não olha pra dentro, cara. Tu não conhece a ti mesmo, tu não vai saber resolver. Essa questão do desconforto tem até um paradoxo, não sei se você já ouviu falar, que chama o paradoxo da região beta, que é um paradoxo que justifica por que pessoas que estão muito de baixo têm uma capacidade de ascensão na vida, e as pessoas que estão nessa região, que seria a região chamada região beta, não tem essa ascensão, porque são as pessoas que elas não têm desconforto o suficiente pra mudar, sabe? Tu não tem um relacionamento maravilhoso, tu tem um relacionamento normal, sabe? Um relacionamento meia boca ali e tal, tu ama ela um tanto, não vai pra frente nem pra trás. Mas se tu namorasse uma pessoa que te bate, tu ia resolver rapidinho. Tu termina, tu vai pra polícia, tu... Espera que sim, pelo menos, Espera-se que sim. É um desconforto extremo que tende a tu fazer uma ascensão. Porra, se tu vive numa casa média, tá? Tu vive numa casa que tu tem um pouco de condição, tá? Tu tá desenrolando ali, tu se acostuma com esse conforto, tu cria conforto. Agora, cara, tu perdeu tua casa, tu tá na rua, velho, ou tu resolve ou tu resolve. E aí que tá, né? Aí vem a importância da perspectiva em relação àquilo que tá acontecendo. Que é a importância da filosofia, que eu acho que é tão urgente hoje em dia por isso. Porque, por exemplo, tu pode morar na rua e ficar tipo, cara, eu não aceito isso aqui, velho. Eu não tolero. Ou tu pode morar na rua e dizer, cara, eu não quero sair daqui. Que infelizmente acontece. Sim, essas regiões, elas são sempre uma perspectiva individual. É aquela história clássica, tipo, 2 irmãos gêmeos nasceram numa família X e tem um pai alcoólatra. O irmão X, ele não é alcoólatra porque ele tinha um pai alcoólatra. Então ele passou a odiar a bebida. O irmão Y, ele é alcoólatra porque tinha um pai alcoólatra. Então tu pode ver o cenário é o mesmo, ser do mesmo lugar, são gêmeos, mas a perspectiva dos dois é diferente. O que vai definir perspectiva? Tá, hoje a neurociência pode dizer que vários fatores, inclusive o fator genético, né? Porque eles são gêmeos, mas não são iguais. Beleza, tem esse fator genético. Mas também tem um fator existencial, filosófico, autocrítico, que é uma definição da conversa interna que tu tem contigo mesmo, do discurso interno que tu tem contigo mesmo. Isso vai definir o caminho que tu vai levar. Se tu vai ser aquele filho que vai seguir o pai alcoólatra ou vai seguir o caminho contrário ao caminho do pai alcoólatra. Entende? E isso é muito importante, fazer esse autoquestionamento. Só que isso não é instigado na gente. E aqui é uma coisa bem importante. Eu, desde pequeno, eu pensava, cara, quando eu for estudar filosofia na escola, vai ser animal, velho. Que no ensino médio vai ter filosofia. Vai ser show de bola, velho. E chegou no ensino médio, foi um caos. Eu odiei filosofia no ensino médio. Porque eu pensei, cara, vai ser legal, assim, eu vou aprender, assim, pô, vou conhecer aquele monte de pensador bacana. Tinha gente naquela época lá que conseguia calcular a circunferência da Terra e eles não tinham nada de instrumentos, né? Sim. Porque os caras eram demais, assim, né? Eu quero saber, quero conhecer aqueles caras. Aí chegou no ensino médio e o que eu aprendi? Pô, Sócrates nasceu em dia tal, no ano tal, não sei o quê, e morreu por causa que ele ingeriu cicuta. Aí tinha Sócrates, tinha Aristóteles e Platão. Tá aí, cara, não é o que eu quero saber. A filosofia não foi feita pra isso, foi feita pra te ensinar a pensar melhor, né? A ter uma vida boa. E eu pensei que era uma porcaria, que era um lixo, que tipo, não tinha fundamento nenhum. E as pessoas, elas têm esse contato com a filosofia e pensam que é isso.
Que a filosofia é aquilo, é decorar quando morreu Platão, quando nasceu Sócrates, como que morreu Sócrates, é isso. Só que a filosofia te ensina a pensar melhor. Te ensina a fazer esse questionamento interno de, pô, velho, eu posso fazer melhor do que isso, eu posso traçar uma jornada melhor do que essa, entende? Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já teve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groselha, velho. Dá uma olhada.